Hoje eu estou aqui para te explicar a importância de ter uma cadeira ergonômica e principalmente como uma escolha assertiva pode te livrar de problemas e lesões relacionadas ao trabalho. Eu sou Bianca Moreira, sou fisioterapeuta, tenho pós-graduação em fisioterapia do trabalho e ergonomia. Já sou consultora aí, na área de ergonomia há mais de 12 anos e em 2020 eu implantei um projeto chamado Ajeita a Postura. E nesse projeto eu auxilio pessoas a ter um ambiente mais adequado, uma postura mais correta e uma qualidade de vida muito melhor dentro e fora do trabalho. Então hoje eu quero te mostrar de forma teórica, vou te falar algumas informações, alguns dados relevantes e realmente que vão fazer diferença, vão trazer valor à sua vida para que você preste muita atenção e coloque em prática aí tudo que eu vou te passar hoje, tá? Mas já vai se inscrevendo, deixa seu curtir, ativa todas as notificações, porque vai vir muita coisa por aí além desse vídeo de hoje, tá bom? E para começo de conversa, eu quero te mostrar alguns dados que eu peguei de um artigo da Folha de São Paulo de 2021, que nos alerta sobre a quantidade de horas que a gente passa trabalhando. Nesse artigo, ele fala que a gente passa quase 2.000 horas por ano no trabalho. Isso um trabalhador que tem regime CLT e que tem a carga horária para complementar aí de 44 horas semanais. Se a gente for botar isso em proporção para o mês, isso vai para 158 horas ao mês. Pare para pensar. Olha a quantidade de horas que você fica na mesma posição. Uma chamada, um alerta aqui, principalmente para quem fica muito tempo sentado, que usa o computador e que passa horas na mesma posição. Então esse dado já me traz uma clareza que a gente precisa pensar na nossa cadeira, como por exemplo, de uma forma muito carinhosa e muito atenta, porque uma coisa está totalmente proporcional à outra. Se você passa muito tempo sentado na mesma posição, e você não tem uma cadeira muito boa, que não te dá ajuste, não te dá conforto, você vai ter um maior risco de desenvolver lesões, porque você passa muito tempo, você tem muita exposição em uma cadeira ruim, maior o risco de se machucar, de se lesionar. E o inverso também é proporcional. Então, se você tem uma escolha assertiva, tem uma cadeira boa, ergonômica, adequada para você, menor será seu risco de chegar ao final do dia com dor, com desconforto e pior ainda, com lesões que vão aí deixar você às vezes até sem trabalhar, sem produtividade, enfim. A gente não quer nem pensar nessas coisas, né? E para deixar esse vídeo um pouco mais dinâmico, digamos assim, eu vou pegar a minha cadeira agora, que é a Macon 10AC, e vou te mostrar como alguns ajustes podem fazer com que você se livre dessas dores, fique muito melhor ao final do dia, porque se você tem uma cadeira boa, ergonômica, adequada e que tem os ajustes necessários, você vai conseguir chegar ao final do dia muito melhor e se sentindo muito mais confortável e sem dor. Vamos lá? Depois de mais de 10 anos trabalhando na área de ergonomia, eu comecei a perceber que existem 3 regiões que acabam sendo mais acometidas, digamos assim, que as pessoas se queixam muito, que tem muita dor. É a dor na lombar, a dor na cervical, nessa região do pescoço e dos ombros, tá? Então, nesse momento aqui eu queria falar especialmente com quem trabalha muito tempo sentado, que está atrás aí de uma cadeira mais ergonômica, mas principalmente quem está sentindo dor nessa região. Não precisa ser uma dor absurda não, tá? Aquela dorzinha, aquele desconforto que você ainda consegue trabalhar com ela, mas que está te chamando a atenção uma vez ou outra. Aquela fisgada quando você se levanta ou quando você senta, aquele peso na região dos ombros que você sente ao final do dia, dor às vezes, ao movimentar o pescoço para um lado e para o outro. Eu quero te mostrar como alguns ajustes na cadeira, em uma cadeira ergonômica como essa minha, por exemplo, pode te ajudar a você ter menos dores e menos problemas, menos risco de lesão ao longo do tempo, tá? O primeiro aqui que eu quero falar é sobre a dor lombar, que a maioria das pessoas sente muito desconforto e sente porque não se senta adequadamente, não tem uma postura adequada e às vezes porque ainda não ajusta a cadeira de forma adequada.
Nessa minha cadeira eu tenho dois ajustes que me ajudam muito a deixar a minha lombar mais confortável, que é o ajuste com regulagem de assento, né, que vai mais para frente, então me dá mais profundidade ou não, e o apoio lombar, que é indispensável para quem tem muito desconforto na lombar, tá? Uma atenção aí para quem tem uma coluna mais retificada e às vezes sente um desconforto na lombar, às vezes você precisa ajustar melhor esse apoio de lombar, tá? Então precisa realmente ver aonde você coloca, se bota mais para cima ou mais para baixo, e por isso é importante ter uma cadeira com regulagem de altura nesse apoio lombar, tá? Uma segunda coisa que chama muito a atenção, principalmente para dor na cervical, é o apoio de cabeça e o encosto, que na maioria das vezes, para uma cadeira ergonômica, tem regulagem de altura. Quanto mais você conseguir regular esse encosto, melhor você vai ter apoio nessa região dos ombros e da cervical com apoio de cabeça. Então, quanto melhor e mais ajustes você tiver desses dois aspectos, melhor será a cadeira e melhor você vai ficar ao longo do dia. E por último, porém não menos importante, porque tem muita gente com dor na região dos ombros, cotovelos, punhos e mãos. É muita gente que tem realmente desconforto nessa região. E tem porque muitas vezes usa o apoio de braço de forma incorreta ou às vezes a cadeira não tem esse ajuste. Então é importante você apoiar muito bem os seus braços no apoio de braço e deixar eles o mais próximo possível do tronco, nem aberto, nem para frente, tá? Quanto o braço mais apoiado e próximo ao tronco, melhor e mais leve você vai sentir esses seus ombros, tá bom? Então, o apoio de braço, a maioria das pessoas não sabem utilizar de forma correta, né? Então, o apoio de braço, é importante que o braço esteja completamente apoiado, próximo ao corpo, para que você sinta o mínimo de dores possíveis na região dos ombros e dos braços, tá? Então, ter regulagem de altura, deixar esse apoio na linha da mesa é extremamente importante para você ter esse apoio. Para fechar essa parte dos ajustes da cadeira, eu queria te falar mais uma vez uma coisa que eu sempre falo por aqui. A melhor cadeira para você ter aí no seu ambiente é aquela que vai te dar mais possibilidades. Então, quanto mais ajustes, melhor será a cadeira. Mas mais importante do que isso é você saber utilizar de forma correta todos esses ajustes para o seu corpo, tá bom? Para trazer aqui mais algumas informações para vocês sobre as questões estatísticas mesmo de lesão relacionada ao ambiente de trabalho. Você sabia que no ranking do INSS, a dor lombar é a primeira causa de afastamento do trabalho? Pois é, aquela dorzinha na lombar que vai começando de forma bem inofensiva, que muitas vezes você não dá a mínima importância, pode te afastar de forma temporária ou para sempre do seu trabalho. Ela pode te limitar a ponto de trazer uma lesão grave, séria, progressiva e irreversível para a sua vida. Então, deixar de lado toda essa coisa que a gente está conversando e trazendo aqui é às vezes até irresponsabilidade com a sua saúde e com a sua vida. Então, presta atenção na forma como você está sentando, na cadeira que você escolhe, porque isso pode te machucar e te levar a ter lesões, como eu falei, de forma irreversível. Além disso, existem duas lesões que são acometidas de forma frequente em trabalhadores que passam muito tempo sentado e que fazem uso de computador, que são as LER-DORTs, né, que são as lesões por esforço repetitivo, e atualmente se usa mais o termo DORT, que é doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que são doenças que são caracterizadas dentro do ambiente de trabalho. E essas DORTs, elas são causadas principalmente por má postura, por uso incorreto dos móveis que a gente tem. Tem outros vídeos aqui que vocês podem depois ir consultando sobre mesa com regulagem de altura, cadeiras mais ergonômicas e que vão te auxiliar numa escolha muito mais assertiva, tá? E outra lesão que também acomete muitos trabalhadores são a tenossinovites. Você já ouviu falar? São as lesões de tendões. E essas lesões, elas podem virar crônicas, fazendo com que você às vezes perca até a força, sensibilidade, não consiga pegar objetos com a mão. Então, essa lesão, ela pode ir se agravando
Começa bem pouquinho, bem suave, bem aquela dorzinha que você vai tomando ali, um analgésico, e depois vai piorando, e chegar em um momento em que você perca completamente sua força muscular, né, e a sensibilidade na sua mão. Então preste atenção nisso, porque são lesões, são dados que a gente está tirando aqui, né, do portal do INSS para te trazer e correlacionar, que estão diretamente aí correlacionadas com sua postura, com seu ambiente de trabalho e principalmente a forma como você senta e a escolha da cadeira que você faz, tá? Bom, esse foi um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixem aqui no comentário, né, o que é que você achou, se esse conteúdo foi relevante, se trouxe valor para a sua vida, qual seria a sua dúvida principal, né? Qual é a dificuldade que você tem aí para montar o seu ambiente de trabalho? E relacionada à cadeira, sua cadeira tem todos esses ajustes? Tem essas regulagens que eu falei? Dor, tá sentindo, não tá sentindo, enfim, deixa aí no seu comentário para a gente poder trocar, né, informações, eu poder ajudar vocês e vocês terem uma orientação muito mais assertiva, tá? Como eu falei, eu sou Bianca Moreira, sou fisioterapeuta e ergonomista do projeto Ajeita a Postura e eu estou à sua disposição para te ajudar da melhor forma possível. Ah, e não esquece, se inscreve no canal, tá bom? Tenho certeza que a gente vai se ver muito mais vezes. Um grande abraço.